Graças e paz, eu sou Davi Silva e sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje, continuando sobre a série das igrejas da Ásia, vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Então fica aí que já vamos começar. Antes de entrarmos no assunto, não deixe de se inscrever no canal, ativar aí as notificações, clicando no sininho para receber todos os vídeos que a gente colocar no canal a partir de hoje. E também não deixe de comentar e compartilhar com seus amigos, deixando também o seu like. Valeu? Pérgamo, a cidade onde habita o trono de Satanás. E isso está em Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde habita Satanás. Começa então o versículo 12, Jesus Cristo se apresentando como aquele que tem a espada de 2 gumes, fazendo alusão ao versículo que fala sobre a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, que corta, que penetra até o profundo e que discerne todas as coisas. Então Jesus Cristo, ele se apresenta dizendo que ele discerne e sabe de tudo, não tem como esconder nada, nenhuma atitude que talvez seja algo de boa intenção, pelo menos na aparência, pode ser escondido de Jesus Cristo na sua real intenção dentro do coração de quem pratica tais coisas. E aí Jesus Cristo começa, versículo 13, falando que lá era o lugar onde estava o trono de Satanás. Não era propriamente um trono de um grande demônio propriamente dito, mas sim o trono de adoração a um homem. Então, todo lugar onde estiver uma adoração ao homem, ali está o trono de Satanás. Então, qualquer igreja de hoje em dia que você entra e ouve somente coisas em torno do homem, você é perfeito, é isso, é você, é aquilo, você é você, você e você, ali está o centro do trono de Satanás, ali está o trono de Satanás, porque não há adoração a Jesus Cristo, e o diabo, ele simplesmente tira a adoração de Jesus Cristo e torna em foco do homem, porque quando se fala em adorar ao diabo, é uma coisa que as pessoas não conseguem imaginar fazer. No caso, é explicitamente, porque tem uma imagem na sua cabeça de que Satanás é uma coisa totalmente feia e horripilante. Por isso que ele desvia o foco da adoração a Deus e joga em direção ao homem. Então, aplausos ao homem. Você é bom demais, cara. Isso dentro de uma igreja que deveria ser o foco de adoração a Deus, tornando-se ao homem, é onde está o trono de Satanás. Então, naquela cidade, havia um trono de adoração ao governador da cidade. Por isso que Jesus Cristo diz sobre o trono de Satanás estar lá, porque lá foi a primeira cidade e era o lugar onde havia este trono. Ele vai falar coisas boas sobre a igreja de Pérgamo. Ele sabia que eles não negaram a fé, que confiavam nele, como nos tempos de Antipas. Esse Antipas não era o Herodes Antipas, obviamente, mas era um cristão fiel que defendia a palavra de Deus com unhas e dentes e que foi morto por causa de sua fé. Era um mártir da igreja, tanto que ele fala que foi morto na cidade. Morto como, digamos, prova de que aquele que adorasse a Jesus Cristo e que
fosse fiel à verdade e não fizesse nenhuma das coisas que eram impostas pelas pessoas, pela cultura daquela cidade, iria morrer. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinavam Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Fala aí sobre a questão de Balaão e Balaque. Nós sabemos o que aconteceu na época do povo hebreu no deserto. Balaão falou a Balaque para que armasse ciladas para corromper o povo, que foi através de bebida, mulheres, coisas que chamavam a atenção. Passamos agora há pouco pelo carnaval. Então, vemos surgir muitos blocos cristãos, bloco de Jesus, aquilo tudo, aquela coisa toda, né? Ou pessoas falando que não tem nada a ver você ir para o carnaval, você só não pode curtir. É uma cilada armada pelo diabo para pegar os cristãos, porque você vai lá no meio do carnaval, tem bebida, fala de tudo. E o que um cristão vai fazer no meio de uma festa dessas? Evangelizar? Pelo amor de Deus, né? Não tem como fazer um certo tipo de evangelismo da mesma forma que eles, com os mesmos moldes, porque a igreja ela tem que ser diferente. Ela é sal e ela é luz. O mundo, ele é trevas. Então a igreja tem que ser diferente. E se a igreja tem que ser diferente, por que eu vou fazer a mesma coisa? Por que tenho que ter um bloco de carnaval cristão? Isso, nos dias atuais, seria esse tipo de cilada que aconteceu. Então, naqueles tempos, tinham pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja de Pérgamo, que estava influenciando alguns cristãos para cair em pecado. Então eles armavam as ciladas. Era prostituição, muitas coisas que eram feitas por essas pessoas influenciando as outras que caíram. E essa foi uma repreensão de Jesus Cristo, que tinha esse tipo de gente e eles toleravam. Eles não repreendiam, que era o correto, eles toleravam, deixavam. Seria talvez por causa de um certo amor, porque temos que amar, então vamos permitir que aconteça? Pode ser, quando na verdade o correto, mesmo se for por amor, deve ser repreender e cortar o mal pela raiz. Se tem alguma coisa desse tipo acontecendo na igreja, eles deveriam ter retirado e expulsado eles do meio, assim como a própria Bíblia orienta. Se não se arrepende, não se arrependeu, foi a testemunha junto com mais uma testemunha, não se arrependeu, levou a igreja, não se arrependeu, tchau e bênção, vai embora. Nem bênção, né? Tchau e tchau, vai embora. E eles não faziam isso, eles toleravam, eles pecavam em tolerar esse tipo de prática, que acabou influenciando e manchando a igreja de Pérgamo. Portanto, arrepende-se, versículo 16. Se não irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus Cristo diz que vai detonar com esses caras e, consequentemente, também seria com as pessoas que estariam fazendo as mesmas práticas. Porque se você está pecando e eu tolero, eu sou comparado com você, porque eu estou sendo omisso, eu estou praticando, digamos, o mesmo erro. Versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha branca tem uma ideia que seria a questão de um certo tipo de prêmio, que em uma certa época corredores receberiam como prêmio, os vitoriosos de uma corrida, uma pedrinha. Então Jesus Cristo ele estaria trazendo, segundo esta ideia, esta mesma alusão, que assim como aqueles corredores que venceram a corrida na qual estavam participando e receberam a pedrinha, os cristãos que permanecessem fiéis e que se arrependessem também, receberiam esta pedrinha, e que estaria ali um novo nome
que somente quem recebe sabe. Então fique com Deus e até a próxima, se Ele permitir.